Olá! Hoje o nosso programa vai falar de uma doença muito antiga. Ela foi descoberta no final do século XIX pelo psiquiatra alemão Dr. Emil Kraepelin, também conhecido como criador da moderna psiquiatria. Dr. Emil estabeleceu a diferença entre demência precoce, hoje conhecida como esquizofrenia, e psicose maníaco-depressivo, atualmente chamado de transtorno afetivo bipolar. Para falarmos sobre essa doença, convidamos o Dr. Paulo Célio Monteiro, médico formado em psiquiatria pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e filiado à Associação Brasileira de Psiquiatria. E eu convido você a fazer parte dessa viagem pelos mistérios da mente humana. Dr. Paulo, o que é transtorno afetivo bipolar? O transtorno bipolar de humor é uma doença de fundo genético, hereditário. Ela é caracterizada por pessoas que apresentam oscilações do humor e alterações também no comportamento, que vão desde uma fase de euforia, de mania, que a gente fala, onde a pessoa fica muito agitada, perde o sono, inquieta, fala muito, sentimentos de grandiosidade também, ou fases ou períodos de depressão. Essa doença pode se manifestar já na infância? Pode aparecer na primeira infância, mas geralmente inicia mais na adolescência e no início da vida adulta, que é mais comum nesse período. Mas existem casos de crianças que apresentam transtorno bipolar desde o início. E é muito importante o diagnóstico precoce para você poder tratar desde o início e evitar complicações. Especificamente, quais são os sintomas do transtorno bipolar? Se for na fase maníaca, é mais esse quadro de agitação, de excitação, inquietação. Mas no transtorno bipolar eu considero mais grave do que a depressão pura e simples. A pessoa fica muito deprimida, desinteressada, geralmente apática, coisas que davam prazer na vida deixam de dar prazer, com dores físicas, muitas vezes, sintomas que muitas vezes a medicina não consegue descobrir uma causa, E tem também estados mistos, onde a pessoa muitas vezes apresenta as duas características, tanto a depressão quanto a mania, a fase de euforia ao mesmo tempo. Dr. Paulo, o não tratamento dessa doença pode mesmo levar o indivíduo ao suicídio? É muito comum, quase 15% dos casos que apresentam principalmente a depressão bipolar, que é a depressão dessa doença do transtorno bipolar de humor, pode apresentar um risco muito maior de suicídio do que até nos outros casos, nas outras patologias. Dr. Paulo, o que se sabe sobre a origem do transtorno bipolar? O que se sabe é que tem um fundo genético, Tanto que determinadas famílias apresentam uma quantidade, uma incidência da doença muito maior do que nas famílias normais, que não apresentam nenhum tipo de característica desse tipo aí. Agora, existem fatores que podem ajudar a desencadear, por exemplo, fases de estresse, fatores familiares que podem ajudar a desencadear. Uma perda, uma pessoa muito querida, uma perda financeira. Então, são fatores desencadeantes que podem ajudar a desencadear o quadro. Diante de um quadro como esse, qual é o papel da família? Veja, depois de diagnosticado, é importante que a família tenha conhecimento sobre a doença. Hoje já existe psicoeducação, quer dizer, já tem reuniões com os familiares para poder orientar a respeito
da patologia, como é que se lida com os sintomas, que cuidado se deve ter, quais são os fatores que podem ajudar a desencadear e, principalmente, fazer a manutenção da medicação. Que a doença bipolar é uma doença para a vida inteira. Ela é uma doença que precisa ser controlada, ela não cura com os medicamentos. O paciente bipolar precisa de 2 profissionais para atendê-lo, tipo um psiquiatra e um psicólogo? O psiquiatra, quando ele tem uma orientação também para a psicoterapia também, ele poderia até fazer os 2 papéis, mas eu acho muito difícil muitas vezes você ter esse tempo disponível para se ocupar de tudo isso. Por isso que muitas vezes eu preciso de uma equipe de apoio, geralmente um trabalho com psicólogo, alguma equipe, para que muitas vezes nas entrevistas, nas reuniões familiares, o psicólogo possa fazer e o psiquiatra possa se basear mais na questão medicamentosa, fazer mais o tratamento medicamentoso. Então em equipe é mais fácil. O paciente bipolar pode ser tratado em casa? Se estiver numa situação de risco para a pessoa ou para os familiares, onde ele está quebrando, está se machucando, colocando em risco ou ameaçando suicídio, nesses casos é necessária internação. Os medicamentos que a gente utiliza mais frequentemente são os antipsicóticos, o lítio, tem os anticonvulsivantes também, são vários medicamentos que você consegue tirar a pessoa da crise. Em Goiás, existem centros de tratamento público que atendam a essa doença? Nos CAPs, nos ambulatórios de psiquiatria, existem psiquiatras que fazem o tratamento do transtorno bipolar utilizando a parte medicamentosa. Tem também psicólogos que podem acompanhar. A dificuldade muitas vezes é a quantidade de pessoal para poder atender a demanda, né? Acho que existe uma população muito grande, muitas vezes não consegue absorver rapidamente esses casos. Mas existe, em Goiânia, por exemplo, existe o pronto-socorro psiquiátrico que atende os casos de urgência e dirige para a rede conveniada para poder internar o paciente nos casos de maior gravidade. Transtorno bipolar não tem cura, mas é uma doença controlável. O apoio da família e a orientação adequada sobre os cuidados com a doença são fundamentais para que o paciente tenha uma vida com mais qualidade. É uma doença controlável, por isso que é importante ter o diagnóstico precoce para que você possa, tratando, evitar consequências piores para o paciente e para a família também. É interessante observar a quantidade de pessoas talentosas que têm ou tiveram transtorno bipolar e que, mesmo assim, se destacaram nas atividades que exerceram, principalmente nas artes e até na política. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigada por ter feito parte da nossa viagem pelos mistérios da mente humana e até a próxima.